Estamos aí entrando na nova live de hoje sobre um assunto necessário, sobre depressão. Depressão é falta de fé e a gente vai trabalhar sobre esse assunto nesse período de, de quarentena. Então a gente precisa tratar sobre essas questões. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Keila Carneiro, que vai trabalhar nesse assunto através do nosso bate-papo, da nossa conversa. Então, desde já, são todos muito bem-vindos. A Keila já entrou, eu já vou chamá-la. Tem a Ellen, a Lígia, Viane, Verlia, Ellen, Rosemar, Renata, Celi, Sandro, Bia Bijuteria, Sandro, Franciane, Nataciana, Celi, Marilene, Luciana, Bia, Tita Biel. Eu quero desde já te pedir para que você possa compartilhar o link para outras pessoas, ok? Convidar outras pessoas para participar da nossa live. Então, eu vou te dar esse tempinho para que você possa convidar outras pessoas, ok? Para participarem dessa live. Então, eu vou te dar esses minutos assim, iniciais para que você possa convidar outras pessoas, né? Tuane entrou, Márcia, Rose, sejam bem-vindos, boa tarde. Aninha, Mari, Laisa, muito bom ver a Laisa aqui conosco também, né? Estamos ajustando aí, a Miriam, olha aí, gente, aqui de novo, Márcia, esposa do pastor Félix, Márcia Pereira. Então, convidem outras pessoas, mande o link para que outras pessoas possam participar da live de hoje, ok? Boa tarde, Laisa, Tarciana. Convidem outras pessoas, manda o link para outras pessoas para participar da live de hoje, porque a conversa é muito importante, é necessária. É necessário tratar sobre esse assunto. Será que a depressão é falta de fé? Será que é drama? Será que a depressão é coisa de demônio? Questões espirituais? Nesse período aí de quarentena, como está a sua alma? Como está seu coração, né? A Maria tá perguntando, até ontem falando da caneca, né? Aqui, ó, a caneca aqui, ó. Café, né? Indicado para quem só funciona depois de um café. Aí, ó. Resultado garantido. A Tassiana falou, mandei pro meu povo lá de Recife. Samara entrou. Cláudio, psicólogo Cláudio. Lília. Daniele. Então, desde já eu quero chamar a nossa filha falou, essa caneca é top. Valeu. Tem as canecas, essa caneca aqui, ó, é da Cris, entendeu? Da minha amada esposa. Ela nem sabe que eu peguei. Então, todo mundo, ó, quietinho, entendeu? Pastor Félix, aqui, ó, entrou a caneca que eu dei de presente pra ela, entendeu? Mas eu que tô usando também. Mistério. Eu quero chamar a nossa convidada de hoje, que é a Keila. Eu queria pedir pra Keila me dar um oi, que vai ficar melhor pra mim. Ou para que eu possa te fazer o convite aqui para poder participar da live. É só mandar um oi. Para que eu possa
te convidar, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto. Pastor Félix, estamos nas barcas, né? Que Deus te traga, querida, segurança, em nome de Jesus. A Andresa entrou, então, desde já eu quero chamar aqui nossa convidada para o nosso bate-papo para discorrer sobre esse assunto tão importante. Nossa psicóloga Keila. Olá! Olá! Que bom poder É só estarmos juntos. endireitar melhor pelo Também fone. estou endireitando aqui. Desde já, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Sei que são vários o trabalho, né? Os atendimentos. Depois eu até quero que você, quando você for se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve, né? A questão social também, que eu acho muito importante. E para que as pessoas também possam saber do seu trabalho, como tem desenvolvido. Sei que a agenda aí é cheia, mas eu quero agradecer de você ter aceitado o convite. Eu conheço a Kira já tem bastante tempo, né? Desde de workshop também sobre prevenção ao suicídio, que eu pude falar um pouco sobre, na igreja que ela faz parte, e desde a gente vem dialogado sobre a questão até de prevenção, né? E é muito bom poder ter esse espaço com você, e o intuito é a gente poder discorrer sobre esse assunto, bater um papo sobre esse assunto. Depressão é falta de fé, então sei que uma live é pouco, né? É muito pouco tempo, né? Para tratar sobre um assunto tão complexo, né? Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu trabalho, para que a gente possa dialogar sobre esse assunto tão necessário nesse período, principalmente esse período de quarentena, né? Sim, verdade. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Vocês conseguem Tô me ouvir vendo, bem? Tá tranquilo tô te aí? vendo. Ah, que ótimo. Eu sou a Keila, sou a psicóloga, tenho formação em psicologia clínica, sou terapeuta cognitivo-comportamental, já tenho um tempinho aí, estou nessa caminhada, fazendo, como o pastor Fabiano falou, workshops, palestras, né? E a Uhum, gente se conheceu num workshop ministrado pelo senhor uhum, lá na PIB de São Gonçalo, sim. sobre prevenção de suicídio, e aí depois ministrou esse workshop lá na nossa igreja, lá no Ministério Plenitude, né? Uhum, E a gente vem trocando essas informações aí, trocando, ajudando um ao outro, né? Essa é sim, verdade, verdade, durante esse verdade. período. E é muito pertinente falar um pouquinho sobre depressão e principalmente no meio evangélico, né? Uhum, Falar sobre isso é muito importante, é necessário. E a gente sempre dá um jeitinho, a gente vai encaixando para conversar sobre isso, uhum, porque o que adianta tanto conhecimento que a gente vai adquirindo se a gente não consegue passar, né? Então, verdade. uma troca, às vezes, o que eu sempre converso com meus pacientes, a gente cresce muito nessa troca. E não é Uhum, porque eu tenho muita coisa para trazer, não, mas eu aprendo tanto com eles, tantos insights, e tenho aprendido tanto interagindo com pessoas, né? uhum. Eu tô, talvez eu saia daqui sabendo muito mais do que eu imagino que eu posso aprender. Mas vou Estamos trazer pelo juntos menos um nessa. pouquinho. Hoje eu vou trazer pelo menos um pouquinho, né? Um pouquinho do que eu Uhum, aprendi. E espero poder sim. contribuir aí com vocês, poder ajudar e facilitar um pouquinho a vida das pessoas. Legal. A gente espera que, tenho certeza que vai ser um tempo muito relevante e para todos nós, né? Que é uma troca, uma conversa, um bate-papo, né? E Sim. eu quero já dar as boas-vindas. Tem além do Pastor Félix, tem a Samara, é, a Lilian, tem a Gesana, Gesana da Bahia também, gente aqui da Nossa, que Bahia. legal. É, então, vamos começar nossa conversa sobre esse assunto, né?
de questão assim, introdutória, o que você tem a dizer sobre a questão da depressão? O que é depressão? Na sua visão, que você preparou assim, para falar nesse primeiro momento? Então, é sempre bom a gente esclarecer algo muito importante. A depressão, ela não é simplesmente tristeza, né? Uhum, A depressão é uma doença que ela pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, uhum, e ela precisa sim de cuidados. Quando a gente começou a conversar, e aí, qual o tema que a gente vai colocar na live? E aí, depressão é falta de fé? uhum. Algumas pessoas que me conhecem sabem que assim, é um tema polêmico, eu gosto de polêmica. Porque E é polêmico eu mesmo. gosto. É polêmico, porque assim, eu acredito que quando a gente tem uma dúvida, essa dúvida faz a gente crescer, porque a gente vai Sim. buscar uma resposta, né? Uhum, Então, a partir do momento que a gente pensa assim, a depressão é falta de fé? Será? E aí a gente vai buscar uma resposta para isso. E uhum, aí nossos neurônios já estão lá trabalhando, fazendo novas aham, conexões para procurar a resposta. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é todos nós estamos sujeitos a isso. É uma doença que é categorizada pelo CID-10, pelo DSM, que são manuais que referenciam tanto a saúde mental como o CID-10, que ele é bem amplo, são catalogadas várias doenças, e a depressão está lá. Existem vários uhum, tipos, várias nuances, tem algumas peculiaridades, né, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão se manifestar alguns sintomas e outros, mas são sinais e sintomas que a gente, uhum, durante um tempo, avalia para poder fechar esse diagnóstico, né? uhum, E a gente precisa ter isso em mente. Isso é falta de fé? uhum. Não. Pronto. Acabei com o mistério da live. Por quê? Mas por quê? Tem uma coisa que meus pais me ensinaram, o porquê. Sempre fui muito curiosa, né? E sempre falaram isso, você é muito curiosa. Mas por que não? Porque é uma Uhum, doença que ela pode ter várias causas. Uma delas pode ser orgânica, né? sim. Normalmente, pessoas que têm um quadro de hipotiroidismo, hipertiroidismo, e quando não estão com os hormônios controlados, as taxas controladas, elas podem se vir a abrir um quadro depressivo. E Sim. aí é uma causa orgânica. Mulheres pós-parto, elas podem abrir depressão pós-parto, porque Uhum, tem a baixa de hormônios, baixa de serotonina, e elas podem abrir uma depressão pós-parto. Tem o uhum, fator genético, que não é determinante, não quer dizer minha mãe teve, meu pai teve, na minha família tem, então eu vou ter. Não. Pode ter uma predisposição. E aí junta uhum, esse pontinho genético, esse fator genético, mais algum acontecimento, ou a história de vida, ou alguma coisa pontual, e aí abre um quadro depressivo. uhum, Então a gente precisa ter isso em mente, que é algo muito mais complexo, né? Não é uma tristeza, uhum, simplesmente. São coisas diferentes, uhum. porém tem tratamento. Legal. A gente pode cuidar. Sim. E para você, qual é a diferença de depressão e tristeza? Depressão e tristeza. A depressão ela é categorizada e ela é diagnosticada primeiro por uma fase, ela não acontece durante um período específico. Ó, por exemplo, um dia. Aconteceu Uhum, isso e aí eu fiquei triste. Não, a tristeza é uma emoção. Todos nós sim. temos, né? Ela é muito saudável, é normal ficar triste, né? Uhum, Quando existe, por exemplo, se eu perdi alguma coisa, se eu perdi alguém, e aí eu não fico triste, é estranho, sim. Tem o luto, né? O né? luto também tem tristeza, né? Exatamente. Dentro O do luto tem sentimento do processo do tristeza. luto. Sim. Se eu passo por uma situação em que gerou uma certa frustração, vai me gerar tristeza também, né? Uhum, Tem situações, pensamentos que vão gerar tristeza. É uma emoção normal. E é uma emoção que te ajuda a ser resiliente. Ajuda a aprender sim, a resiliência, né? sim. A depressão, por outro lado, ela tem um outro fator. Ela pode ser paralisante.
Uhum. Ela vai, são conjuntos de sinais e sintomas que vão fechar esse, que a gente chama de fechar um diagnóstico, né? Sim. Para um quadro depressivo. E aí fecha aquele rótulo, Uhum. depressão. E aí, dentro desse rótulo, tem várias especificidades. Qual o tipo de Entendi. depressão? Se é medicamentosa, se não é. Mas o que caracteriza a depressão é uma perda das suas funções, da sua qualidade de vida, Uhum. né? Então a pessoa E fica uma tristeza muito grande, né? Consecutiva e também, não tem uma razão, né? Pra ficar triste. Por que que eu tô triste, né? sim, às vezes até tem. Por exemplo, tem pessoas que passam por perdas traumáticas e aí pode abrir um quadro depressivo, sim, Uhum. né? Esse Entendi. quadro que a gente vive hoje de pandemia. E aí tem pessoas que estão passando por questões financeiras e ela pode desenvolver, sim, em consequência disso. Mas Uhum. aí, só a tristeza, ela não é o fator determinante. Tem outros, ela tem perda de prazer. E essa é a maior característica, às vezes até Uhum. do que a tristeza. Algumas pessoas, elas não têm essa percepção de tristeza, mas elas têm a de vazio. Sim. Como se tivesse um buraco, sabe? Aham. Alguns pacientes, eles até falam assim, eu tenho uma percepção, o que eu sinto não é tristeza, é nada. E isso me Uhum. apavora, não sentir nada me apavora, É. né? Que é uma sensação de vazio, de desesperança, né? De desesperança. Eu até falo os Muitas 3D, pessoas né? apresentam, é, Desesperança, desamparo e e desespero, desespero. né? Sim. E aí, quando É. você chega, algumas pessoas elas têm essa, quem nunca passou, quem não tem esse conhecimento, Uhum. tem essa percepção de ser uma tristeza e é algo muito mais complexo, muito mais profundo, né? Uhum. Quando a gente pensa num quadro depressivo, tem uma perda de prazer na vida, de coisas pequenas. Uhum. É interessante que você falou, falando sobre isso, a questão da tristeza como algo normal, Uhum. é, porque muita gente pensa de que ser humano não está sempre vencendo, é sempre alegre. A gente até vê em rede social, né? Todo mundo tirando foto, todo Sim, mundo sorrindo, como que o sofrimento não fosse algo concernente à vida humana, né? É, sim, quando a gente pensa no viés bíblico, né? A gente pensa até Jesus tinha tristeza, né? É, uhum, quando ele olhou para Jerusalém, quando ele viu, presenciou Lázaro, seu amigo, tinha falecido, ele chora com as sim, pessoas, então, tristeza. Então, tristeza não é pecado, né? exatamente. Tristeza, na verdade, já faz parte do nosso ser, né? Uhum, A tristeza tá na gente, a tristeza tá sim. ali. É uma emoção base. Tem aquele filme Divertidamente, eu amo passar ele para os meus pacientes, porque ele ajuda muito a entender como as emoções funcionam, né? A Sim. ver de forma lúdica. E é isso, a tristeza ela tem uma função na nossa vida, assim como todas as outras emoções. O que que você acha sobre o impacto? Qual seria o impacto da depressão? Eu sei que você já conversou algumas coisas, pontuou algumas coisas, mas qual seria que você vê que são bem fortes esses impactos da depressão na vida e na família de uma pessoa? A depressão, ela acaba impactando como ela gera essa perda de prazer, né? Perda de satisfação nas atividades diárias, a pessoa começa a não valorizar mais nada. Ela começa Uhum, e aí as relações elas acabam sendo prejudicadas também, uhum, porque se eu não tenho prazer no meu dia a dia, e aí você vê, a gente tem que entender o seguinte: nós sentimos, nós temos emoções, sentimentos e comportamentos. E aí a gente começa a ter os pensamentos que antecedem tudo isso, né? Pensamentos, normalmente são pensamentos muito negativos, são pensamentos autodepreciativos, e aí geram emoções, e aí é aí que entra a tristeza, né? Porque é uma das sim. emoções que é acionada, e aí vão gerar pensamentos, emoções, sentimentos e vem o comportamento. Acaba Uhum, gerando. Tem pessoas que param de fazer atividades. E é aí que a gente começa a perceber que alguma coisa não está bem. Normalmente quem está de fora começa a perceber. Prejuízo nas relações familiares. Algumas pessoas apresentam muita irritabilidade e acaba gerando muitas brigas, né? uhum.
Esse desinteresse, né, Prejuízo, de sim, tudo, né? de tudo, desinteresse de tudo. Diminuição da atividade sexual, porque a pessoa acaba perdendo Libido, né? o libido, sim, Uhum, influencia diretamente no libido. E aí, quando você fala de um casamento, e aí isso vai acionar pensamentos no outro, até que o outro entenda o que está acontecendo, coisas que às vezes a própria pessoa não está entendendo, uhum. né? Essa Isso vai sensação. gerar essa sensação. E a questão do peso, né? A pessoa, a pessoa se sente um peso na vida de outras pessoas. Esse sentimento é corriqueiro. Você, na sua, na questão clínica, né? Você percebe que isso é comum, e essa sensação de peso na vida das pessoas que estão vivendo um processo depressivo? Sim. Assim, é uma fala muito comum durante esse Uhum, processo. A gente percebe que eles sempre, não são todos, mas a grande maioria vem com essa fala de eu me sinto um peso para o outro, eu não quero dar trabalho para o outro. E por que quando a gente fala, e é uma coisa que eu queria, só abrir um parênteses, explicar sim. como tudo que a gente vai emitir de comportamento, por exemplo, cada palavra que eu estou falando antes gerou um pensamento, gerou uma emoção, para depois sair o comportamento, né? Uhum, Então, antes de sair essa frase de uma pessoa, já foi um pensamento. Pensamentos distorcidos, pensamento de culpa. E a depressão, ela tem muito disso. Ela tem tem atrelado a ela muitos pensamentos distorcidos, muitas distorções cognitivas, né? uhum, E uma delas é de eu estou sendo um peso, eu estou dando trabalho, eu sou inútil, porque vem aquela percepção de inutilidade, porque antes eu era produtivo, hoje eu estou afastado do trabalho. uhum, Antes eu conseguia dar conta de tudo, e hoje eu não consigo nem levantar da cama, né? sim. Ou tem pessoas que não chegam ao ponto de ficar na cama, mas ela começa a ficar um pouco mais reclusa, que é uma característica bem comum, né, Uhum, desse quadro, que é o isolamento social. uhum, E aí a pessoa começa a se isolar, ficar muito na dela, e aí as pessoas começam a querer cobrar, não, você tem que. Não, porque ainda não perceberam que sim. aquilo Sair, ali é vamos só sair. um sintoma. Vamos sair. A pessoa está correndo de interação social, está Uhum. fugindo, né? Interessante o que você falou. Tem a Franciane, ela falou o seguinte: quando se trata de cônjuge, você acha que a pessoa se vira contra o cônjuge. É, é alguma observação aqui que a Franciane colocou também, que é interessante. Eu acho que o que você acha do papel do cônjuge para na vida daquele, por exemplo, a esposa está vivendo um processo depressivo, esses sinais que você está sinalizando aqui, e como que o esposo, ou vice-versa, podem ajudar nesse processo? O que que você Uhum. vê? Porque hoje a gente percebe muito estigma, né? É, minimizando, né? Não até a psicóloga Karina Fokumix, ela fala sobre essa questão do legitimar o sofrimento, né? É, Sim. e como que você vê o papel do cônjuge é, para ajudar no processo? Hoje, a experiência que eu tenho na clínica é quando a família abraça esse paciente, eu estou dizendo abraçar, não é aquela família que você tá certo, tá bonitinho, não, que entende, que valida esse sofrimento. Eu entendo, eu não sei o que você está passando, eu não consigo explicar, eu não consigo entender, mas eu vejo Uhum, que não está bem, você não está bem, e eu estou aqui com você. É o uhum, mínimo, sabe? sim. Isso é crucial para o acompanhamento. Para o tratamento, isso é um ponto muito importante. Porque quando a Uhum, gente trata alguém, a gente não cuida só daquela pessoa. A gente precisa entender que ela é uma pessoa dentro de uma família, dentro de um contexto social. E hoje, se a gente. Vamos pegar assim: hoje eu estou fazendo uma live no Instagram de uma igreja. Então, uma pessoa dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de um trabalho, não é? Ela tem um contexto social que está cercando ela. Então, quando você tem isso dentro de casa, essa validação, eu entendo. Eu não uhum, entendo por quê, nem como, mas eu entendo que tem alguma coisa acontecendo.
Isso, Uhum. para quem está passando, é validar, é ver assim, eu estou sendo visto, Sim. né? É algo real, porque quando você quebra uma perna, você está vendo a perna quebrada, né? Uhum. Você olha o gesso. Agora, e como você lidar com uma coisa que você não está vendo, Verdade. E né? validar isso é necessário para o cônjuge, né? E apoiar. Até a Sim, gente fala sobre rede de apoio, né? E a família principal é fundamental no processo da recuperação dessa pessoa que está vivendo um sim. processo depressivo, né? Aqui ele colocou assim, geralmente os maridos não entendem, acham que é algo pessoal, né? É, e é um motivo principal também da live é a conscientização, né? São meios de conscientização e principalmente trabalhar isso da mente dos homens, né? Porque há muita dificuldade, principalmente dos homens entenderem que é uma doença, né? Como você falou. Uhum. O pastor Félix está falando assim, vou fazer uma pergunta. Quem tem mais tendência à depressão? O que que Hoje a você gente acha disso? percebe que existe, assim, estatisticamente, mulheres têm mais depressão do que homens, né? Hum, Mas é algo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, essa questão da tendência, porque precisa avaliar o contexto social, contexto histórico daquela pessoa, a história de vida, né? A questão fisiológica. Então, ele é um pouco mais criterioso. Você falou sobre a questão do homem, né? O homem não entender. E às vezes eu converso muito com meus pacientes o seguinte: eles vêm, mas o meu marido não entende, ele tem que entender. Eu falei assim: ele não tem, ele não tá passando. Calma, porque na cabeça dele também tem os pensamentos, também tem as emoções, ele também tem uma história de vida, né? uhum, Então a gente precisa ter a compreensão, querer a compreensão e ter a compreensão. É um movimento dos dois lados. E aí, normalmente, o que eu faço? Chamo a família. Vamos uhum, conversar. Olha só, vamos psicoeducar essa família. O que é depressão? O que você está percebendo? Fala para mim, bota para fora. O que você está percebendo? O que você acha que está errado? E aonde que não está bom? E a gente bate um uhum, papo mesmo. Porque eu preciso psicoeducar esse marido, essa esposa, do que está acontecendo. E de uhum. repente, que não é tão de repente assim, né? Sim. Mas aí aquela pessoa ela começou a não ser quem ela era antes, né? Uhum. E aí, como que eu entendo isso? Para mim, que eu estudei a vida inteira, estou estudando há anos, vamos estudar sobre isso, é um pouco mais fácil perceber. Agora, para quem está do lado, não. E aí bate nas questões da própria pessoa de será que eu estou dando conta? Será que o problema é comigo? Fui eu que fiz alguma coisa? Eu Aí não vem a estou sendo culpa, né? capaz de ajudar? Uhum. Então, tem Sim. esses dois lados. E tem essa questão, a maior parte da população que é atingida pela depressão hoje são as mulheres. Porém, os homens também são. E aí tem toda uma questão de social, que é o homem, ele é forte, ele tem que dar conta. Se ele está depressivo, ele é fraco, Ele é o né? O super-homem. contexto, o super-homem tem que dar É o conta de homem de tudo. ferro. Esquece que O homem de uma ferro. pessoa de carne e osso dentro da suposta armadura, né? Exatamente. Nós estamos numa fase, né, da história de que nós estamos criando. Nós temos a ideia de que nós temos que ser a Mulher Maravilha e o Homem de Ferro. Uhum. É triste essa Esquece que situação. todos dois também, mesmo sendo super-heróis, personagens fictícios, eles também têm fragilidade. Tem seus traumas, seus medos, suas questões, né? Exatamente. Tem o Felipe falando, pastor, lembra que o senhor fez a conferência sobre o tema lá na igreja? Foi falado sobre os sinais que a gente muitas vezes não percebe quando uma pessoa está com depressão, né? Que essa depressão escondida é depressão sorridente, né? Às vezes a pessoa está sorrindo para todo mundo, brincando com todo mundo, mas está destruída por dentro, né? Exatamente. Ela hipercompensa com alguns comportamentos que, na verdade, não tem nada a ver com o que ela está sentindo. E para quem passa por isso, é um sofrimento bem grande, porque você tem que fingir o que você não está sentindo. Difícil, né? É Tem a muito, é um Márcia, desgaste psicológico. falou, tá perguntando, a falta de perdão ou sentimento de culpa pode causar depressão?
a culpa está bem associada à depressão. Uhum. Muito. Ela aparece assim com frequência. A culpa são sentimentos, porque a depressão, a culpa é um sentimento, né? Uhum. E aí você vai perceber ela dentro de contextos, foi o que a gente falou. Posso sentir culpa, ou sentir culpa pelo que eu fiz, ou culpar o outro, né? Uhum. A falta de perdão, normalmente questões não elaboradas podem abrir quadros depressivos, sim. Tem a falta de... Questões psíquicas não elaboradas. E a falta de Uhum. perdão diz isso, de algo que não foi elaborado, não Sim, foi e essa resolvido. gerando essa mágoa, amargura, e tudo isso são emoções que acabam adoecendo, né? É, Sim, tem uma linha que diz que são sentimentos tóxicos, né? Que acabam adoecendo, são paralisantes, né? sim. E aí pode até acarretar de questões não resolvidas, ciclos não concluídos, podem acarretar, Uhum. não quer dizer todos os casos, mas um processo depressivo, né? Pode. E aí, quando a gente pensa assim, uma falta de perdão, o que que aconteceu naquela situação que gerou essa mágoa? O que que daquilo? Qual era esse contexto? A gente precisa ir esmiuçando isso para perceber, porque pode esconder, sim, todo aquele contexto. A gente não pode resumir. A gente tem a tendência a resumir muitas coisas. E quando a gente fala de mente, de parte psíquica, Complexo, é né? muito complexo, né? É uma rede muito complexa. Muito complexo. É complexo para entender, Uhum. para afetar e também para cuidar. Sim. Mas ao mesmo tempo que é complexo, a gente consegue cuidar de várias formas diferentes, Uhum. E por isso né? a importância da terapia, né, desse acompanhamento psicológico tão necessário para quem vive um processo Sim. depressivo e para que o cônjuge, o filho, ou vice-versa, que está vendo sinais de ter uma conversa empática, né, porque eu acredito que a empatia é o antídoto para a indiferença, e Sim. poder ouvir, acolher o sofrimento e estar junto e aconselhar a importância de terapia, ir junto, às vezes levar. Agora, por exemplo, nesse período de quarentena, a gente tem o serviço de telemedicina, né, a terapia online, que ajuda Sim. muito nesse processo. As pessoas não podem ficar sem tratamento. Hoje tem psiquiatra online, a pessoa consegue consulta, Uhum. e às vezes o tratamento precisa de um psiquiatra, né? Após passar por um psicólogo, né? Uma avaliação psicológica, e até dentro do serviço de telemedicina, o psiquiatra consegue passar as medicações por receita eletrônica, então o tratamento pode ser iniciado nesse processo de quarentena, né? É, tem, Sim. Deixa eu só abrir um parêntese sobre essa questão de medicação. sim, é Eu importante gosto tomar muito, as medicações, né? gosto muito de falar disso. A medicação, se prescrita por um psiquiatra, se em acompanhamento, ela ajuda muito, Uhum. muito. Por quê? Algumas pessoas elas vão ter um prejuízo na função cerebral. Aonde? Sim. Lá quando tudo que a gente faz tem um comando lá dentro do nosso cérebro. E aí o nosso corpo ele tem alguns componentes químicos e alguns neurotransmissores que ajudam no humor. Por exemplo, a serotonina, né? Ele é um deles. Então tem pessoas que têm dificuldade, o cérebro tem dificuldade em absorver essa serotonina. Uhum. E aí existe uma medicação específica que vai atingir naquela área, vai ajudar o seu cérebro a absorver a serotonina. Outros vão ter prejuízo na hora de fabricar serotonina. E aí o seu cérebro vai ajudar, junto com essa medicação, ele vai fabricar o que é necessário para você usar. Uhum. E aí são os nomes esquisitos, né? Serotonina, endorfina, que a gente pensa assim, mas isso aí não influencia em tudo. Tudo na nossa vida. Vai influenciar principalmente no nosso humor, Uhum. né? E algumas pessoas vão precisar entrar com a medicação, sim, que é para poder regular essas substâncias, com essas substâncias, vai ajudar o nosso corpo a regular esses neurotransmissores, né? E aí, quando eu falo para um paciente assim, não toma esse remédio, não.
Uhum. Eu estou impedindo que aquela pessoa tenha uma melhora. Sim. Ainda existe muito preconceito relacionado a psiquiatra, né? A remédios psiquiátricos. E algumas pessoas falam assim, mas eu vou ficar viciado nisso. Mas o que é ficar viciado? Ficar viciado é você usar alguma coisa que não vai te fazer bem, que você não tinha necessidade de usar, né? Se hoje você precisa usar isso, você funciona melhor, você tem uma qualidade de vida, você está mais funcional, você está ali para a sua família, você tem Uhum. prazer na sua vida, por que não, E né? com acompanhamento, né? Com acompanhamento. Remédio psiquiátrico não se toma por conta própria, em hipótese alguma. Uhum. Na verdade, nenhum deveria ser tomado, né? Uhum. Mas principalmente, a gente vê algumas pessoas que chegam e falam assim, não, é muito interessante. Como eu trabalho bem próximo dos psiquiatras, aí alguns pacientes não falam para o psiquiatra, mas falam para mim. Ah, eu tô tomando o Rivotrilzinho, tá? Mas por que você tá tomando se ele não te passou? Ah, porque vai me ajudar. Eu falei, não, peraí. Conta para ele o que que você tá tomando, melhor. Aí, não, mas eu tô tomando esse remédio aqui que eu ganhei, que me indicaram, que alguém tomava e me passou, mas eu não quero ir ao psiquiatra. Eu falei, mas ele vai te ajudar. Vai É lá, um, deixa ele é te um ajudar. médico, como qualquer outro, né? A pessoa quebra o pé, vai para onde? Exatamente. Ortopedista, né? Tem problema no coração, né? Exatamente. Tá com dores no peito, vai procurar um cardiologista, né? Então, é um médico como qualquer outro. As Exatamente. pessoas precisam é, desse acompanhamento necessário, né? Tem gente que tem esse receio de terapia, de procurar um psiquiatra, e pensa na questão da fé. Então, eu tenho fé, então eu não preciso de médico. Eu Uhum. não preciso de. Alguns médicos eu preciso, cardiologista eu preciso, ortopedista eu Uhum. preciso, mas para minha fé, eu não preciso da terapia e não preciso do psiquiatra. Mas peraí, se a sua fé fala que você não precisa de terapia nem de psiquiatra, então por que que você não usa o argumento para o ortopedista? Você quebrou o pé, tem uma fratura exposta na rua, e aí você vai Exatamente. usar a sua fé, volta o osso para o osso, né? E aí Uhum. você vai direto para um atendimento, um pronto atendimento, né? Então, aí já é um tabu gerado no nosso próprio coração, na nossa própria mente, né? Quando a gente fala de fé, a gente tem esse viés que o homem ele é tridimensional, né? Ele é corpo, alma e espírito, e a gente precisa pensar no viés bíblico de que, um exemplo que eu gosto muito de usar é o profeta Elias, né? Um profeta do Antigo Testamento, de muita oração, de muita fé, né? Onde ele estava Uhum. no monte, com uma luta espiritual com outros profetas de Baal e de Azera, e o trato foi o seguinte: o Deus que respondeu com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. E na história, Elias ora, o fogo cai do céu, queima o altar, ou seja, Deus responde, e nesse processo, ele passou horas nesse processo de batalha ali espiritual, então foi um desgaste espiritual, emocional, físico. Uhum. Ele desce do monte sobre a ameaça de Jezabel, o desgaste que ele estava sofrendo, esse desgaste gera um pensamento de morte, ele quer morrer, ele vai para a caverna, lugar de escuridão, não quer comer, não quer se alimentar, só quer dormir. São sinais de um processo depressivo, né? E Sim. aí a pergunta é que até eu costumo utilizar, né, nas palestras: olha, mas Elias estava com demônio, ele estava com encosto, né? Pelo fato de ele estar vivendo esse processo, onde está Deus disso? É falta de fé? Ele está vivendo um processo de sofrimento. E Deus se fez presente, né? Ele vai até o encontro Uhum. de Elias, uma voz mansa e suave, e pergunta: o que fazes aqui, Elias? Deus já sabia, mas Deus, como um bom conhecedor da mente humana, pelo fato de ele ter criado, né, ele pergunta para obter uma resposta e um autoexame, uma autoanálise do próprio Elias. Olha, eu estou aqui, por que eu estou aqui? Né? E aí Deus trata o Uhum. coração de Elias, né, dá de comer, usa aves para isso, usa a natureza, etc., né? E tira esse profeta da caverna, mas através de ações do próprio profeta com ajuda.
Então Deus mostra, olha, você não está sozinho, tem outros 7.000, ou 7.000 pessoas que estão com você, ou seja, tem esse processo de acolhimento, né, de ajuda. Então, muita gente pensa que, ó, você agora vai estar sozinho, Deus. Peraí, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe um Deus que permanece conosco no sofrimento. Um Deus que, como declara, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, seja por momentos de desgaste, de grande tristeza, de dor, de sofrimento, eu vou estar com você, eu vou estar disponível. Até Jesus falou, olha, se você está cansado, está sobrecarregado das situações da vida, vinde a mim. E eu vou trazer alívio, eu vou ajudar você a ressignificar a vida, a reeditar a sua vida. E eu creio que Deus usa pessoas, porque até Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então, ele mesmo se referiu, olha, ele tem o controle de todas as coisas, então ele é poderoso para usar o psicólogo, o psiquiatra, o remédio, para me ajudar a ressignificar e conseguir vencer o processo depressivo. Não é fácil. A gente não está falando aqui, a gente está conversando sobre um assunto sério, cada um tem suas vivências, sua história. Há anos atrás eu já vivi um processo depressivo muito forte da minha própria vida, na minha adolescência, foi um ano com vários desses sintomas que você falou, do desânimo, da prostração, meus pais pensavam que eu ia ficar maluco, mas eu tive acompanhamento terapêutico, foi um processo de ressignificar a vida. Então, se hoje eu estou conversando, tratando sobre esse assunto e tenho transformado algumas dessas questões em causa, né, para a minha vida, para ajudar outras pessoas, então é de alguém que conseguiu superar e com a ajuda da terapia. Acima de tudo com a ajuda de Deus, né, e Deus usando a terapia nesse processo, né? Sim. Na psicologia, a gente não pode usar a nossa fé, mas eu uso sempre a fé do paciente em benefício dele, né? O que Sim. ele acredita. E aí, como aqui eu estou falando para uma igreja, né? Mesmo que tenha ou não, a grande maioria acredita na Bíblia. Então, eu gosto de usar esse exemplo de Elias. Uhum. Quando você vai analisar psicologicamente a história de Elias, esse trecho da história de Elias, porque a gente precisa entender o seguinte: toda pessoa ela não tem só aquele episódio, aquele momento na Uhum. vida, aquele recorte, ela tem uma história pregressa, né? Uhum. E aí quando você pega a história de Elias, Elias já era uma pessoa que vinha passando por muitas dificuldades, ele vinha realizando coisas incríveis, né? Eu acho incrível Sim. aquela parte de ele orou e caiu fogo do céu e secou até a água. Fisicamente impossível, então eu acho muito, muito interessante. E aí, quando você pega a história dele, vai ouvir a fala, vai ter atenção à fala dele, ele fala assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Opa, a gente já tem aí alguma coisa para abrir os olhos. Quando Uhum. Deus chama ele para fora da caverna, ele fala assim: mas eu tô sozinho, só restou eu. Olha o Uhum. sentimento de solidão aí. Se sentir sozinho é extremamente angustiante. Nós fomos Sim. feitos, nós somos seres sociáveis. O ser humano, ele é sociável, ele precisa interagir com outros iguais a ele. E aí, Uhum. quando você tem essa percepção interna, que mesmo que distorcida, que você está sozinho, é extremamente angustiante. Então, olha o tamanho da angústia que esse homem via passando, né? Sim. E aí, quando você vê todo esse cenário, Deus fez uma coisa que a gente chama de questionamento socrático na psicologia. É uma técnica, né? Uhum. Ele foi o pioneiro no questionamento socrático. Uhum. E É muito aí, bom. né? E aí ele bota Elias para refletir. Fala, o que você Uhum. está fazendo aí? E eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, como se ele estivesse brigando. O que você está fazendo aí? A minha Uhum. leitura disso é: pare e pensa, o que você está fazendo aí? O que te levou até aí? Por que você está aí dentro? Sim. Né? E em É... nenhum momento existe uma repreensão, nem quando ele pede para morrer. Não existe Sim. essa repreensão, você está errado, essa punição, né?
existe um acompanhamento. Isso. Ok, deita aí e dorme. Acordou, agora come, bebe, porque isso é uma característica da depressão. A pessoa às vezes perde a fome, né? Uhum. Ela começa a se descuidar de cuidados pessoais, começa a deixar Sim. de lado. Para de Muito tomar sono, banho, para de comer. sono, insônia. Muito sono, exatamente. Essa alteração de sono, alteração de apetite, né? Alteração Uhum. mesmo de percepção do que está acontecendo à sua volta. Algumas pessoas elas relatam assim: é como se eu tivesse com um óculos, né? Como se tivesse fumaça. Eu lembro, teve um paciente, alguns exemplos que eu dou dos meus pacientes, eu falo assim: ai, deixa eu usar isso uma vez, quando eu for falar para alguém, quando eu for palestrar. Eu falei assim, ah, Aham. tá, pode falar. Eu falei, essa frase, esse trechinho só, porque isso foi tão legal. Aí um paciente falou assim: você mudou, entrou um dia e falou assim: você mudou a lâmpada daqui do consultório? Eu, não, tá mais claro, você pintou? Eu falei, não, tá do mesmo jeito. Aí ele ficou assim olhando, ele, é que estranho, a impressão que eu tenho é que tá tudo muito claro. Uhum. Então até a percepção visual, ela Onda. fica alterada, não é? É. Então, que dirá a percepção da vida, dos outros? E aí, quando você olha para Elias, você vê essa percepção alterada. Eu tô sozinho. Eu não sou melhor do que meus pais. Leva a minha vida. Cansei. Tem, tem a Daniele que está nos acompanhando, que fala que está vivendo um processo de depressão, com o coração acelerado, dor de cabeça, sono, desgaste, está vivendo um processo muito doloroso. E esperamos, Daniele, que essa live possa te ajudar no processo, você entender e Uhum. perceber de que você não está sozinha nesse processo. A Daniele também é alguém que a gente está começando a acompanhar e a orientar nesse processo inicial de se conhecer há pouco tempo, WhatsApp, e esperamos que logo ela consiga se recuperar pelo caminho, né? Fazendo uma caminhada, né? A gente também tem é, algumas pessoas que fizeram alguns comentários. Por exemplo, tem o Felipe, tem a Kelly, falou que eu tomo medicação indicada pelo neuro e percebo algumas coisas melhoraram, mas tive perdas. A Márcia falou muito esclarecedor as informações. Felipe, fala um pouco sobre como lidar com essas pessoas, porque na maioria são cônjuges, pais, irmãos, e muitos acham que é bobeira, né? Então você já apontou algumas coisas, a questão do acolhimento, de validar o sofrimento, né? E, e até de encaminhar essa pessoa é, para um acompanhamento terapêutico, até marcar para essa pessoa, por exemplo, esse Uhum. período de quarentena, né? Marca, olha, tal horário tem a terapia online, por chamada de vídeo, vou aprontar tudo aqui para você, para que você faça a sua terapia. É, é importante nesse processo, né? Tem a. Sim, e às vezes trazer a memória, porque assim, que a gente precisa entender e é que não é algo linear, sabe? Sabe aqueles gráficos que vai subindo, subindo? Não é isso. O tratamento para depressão não é assim. Vão ter dias ruins, vão ter dias bons. Uhum. Essa oscilação ela vai reduzindo conforme o tratamento ele vai andando, sabe? Ele vai caminhando. E é um Mas processo, não quer, né? é um processo e não quer dizer que um dia ruim ou um dia que você está muito mal, você voltou a estaca zero. Não, é um dia. É Sim, aquele dia, é um dia de cada vez. A gente precisa. E o cônjuge nessa área ele tem tanta importância, porque assim, ele pode chegar e falar assim: olha, essa questão da chamada de vídeo, às vezes é muito complicado para a pessoa ter um lugar reservado para isso. Às vezes tem filho, e a criança que está junto, e aí quando o cônjuge diz, olha só, não, esse é o seu momento, vai lá investir em você. vou Eu cuidar dos fico com as crianças, filhos, vou fazer a eu cuido da comida. casa, Uhum. aí. Vai lá, vai para o seu momento, vai cuidar de você, né? E ter uma dica muito importante é entender, tanto para quem está passando por isso, tá? Como para quem convive com alguém que passa. Todo pequeno passo, que aos seus olhos é pequeno, já é um passo. Às vezes, eu já ouvi muito isso, as pessoas chegarem falando assim, ah, mas eu estou sendo muito fraca,
eu não tô tendo força. Eu falei assim, o que que você conseguiu chegar até aqui hoje? Às vezes a sua força só vai te levar até o consultório. Às vezes a sua força só vai te levar até o banheiro para tomar banho. Uhum. E para quem está passando por isso, porque é um desgaste físico mesmo, é como se tivesse sugado a sua energia. Uhum. Alguns casos parece que sugou a energia, zero. Sabe o celular quando já está pitando já porque a bateria está no vermelho? Então. E aí, entender isso que às vezes vai ser isso, vai ser levantar para sair do quarto para a sala. E Uhum. ficar ali na sala durante o dia já é uma conquista. E Sim, entender que existem essas pequenas conquistas e ao longo da vida, essas pequenas conquistas vão te ajudar, vão te dar ferramentas para você olhar quando você está muito mal e falar assim, poxa, mas eu já conquistei isso aqui, eu consigo, né? E às vezes essa percepção não vem da pessoa, vem do cônjuge. Não, isso. você consegue, olha só, você conseguiu levantar até da cama. É. Lembra, é trazer a memória o que dá esperança. Lembra que você conseguiu levantar da cama hoje? E hoje não foi um dia perdido. Você conseguiu Lembra que tomar você banho? conseguiu sair? Você conseguiu tomar banho, você conseguiu sair para trabalhar. Você estava sorrindo hoje com as crianças. Alguma Uhum. coisa. É um pontinho. Não vamos desvalorizar, é um pontinho. É um pontinho, porque uma casa ela é construída por vários tijolos, né? Foi um Sim, tijolinho que você conseguiu colocar na sua construção, na sua reconstrução. isso é tão importante, né? O papel do cônjuge dos filhos, de vice-versa, para pontuar essas pequenas conquistas, esses pequenos passos que são tão importantes, né? Até a palavra de Deus diz, não despreze o dia das pequenas coisas, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Exatamente. E essas questões que são cruciais e que são motivos de gratidão, né? A gratidão é muito importante no processo, né? Sim, com certeza. O Para que a reconhecimento desses pequenos detalhes, né? Zé, ele falou, eu acho que deveríamos ouvir essas palavras todos os dias. Tem É, uma é, dica muito boa. Escreve, uhum, olha só, eu sempre tenho aqui comigo assim, ó, post-its. Ó, uhum, escreva nos post-its e bota num lugar visível para você. Porque, vou te falar, não é todo dia que eu tô no dia bom, não. Vocês que uhum. estão assistindo, não é todo dia que o pastor Fabiano tá no dia bom, não. É Tem dia que verdade. a gente está triste, né? Tem dia... E às vezes a gente tem esse olhar. Posso abordar um ponto? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. A gente sempre pede compreensão dos pastores, mas você tem que entender que as pessoas estão depressivas. Uhum, Sim, acho ótimo, porque quando o pastor entende isso é maravilhoso. Agora a gente também tem que entender que o pastor é uma pessoa, é verdade. né? Ele também tem emoções, ele também pode ficar deprimido, e a gente também precisa acolher ele, precisa entender que ele pode não estar num dia legal, ele pode estar muito triste, ele pode estar cansado, pode estar desgastado, Uhum. né? E ele Pastor, continuou sendo pastor. e hoje a gente vê muitos casos de pastores com depressão, vendo um processo depressivo, e, e aí outros com tentativa de suicídio, óbitos por suicídio, quem sabe uma nova live falando sobre essa questão aí de questão é, autodestrutivas, né? E como elaborar isso, como ajudar pessoas, né? A Márcia falou trazer à memória o que dá esperança. Mari disse: eu tive depressão pós-parto, me senti muito mal com isso, pois sonhava em ser mãe para depois ficar chorando todos os dias. E a Duane falou: Pastor Fabiano, parabéns pela iniciativa das lives, temos tido assuntos tão bons e reais. Obrigado a todos é, os envolvidos. É, Para a gente está quase indo por. Assim, o assunto foi tão bom que já está quase terminando, quase fechando em 1 hora, né? Verdade, agora Mas, que eu olhei que nossa, mas você gostaria de pontuar alguma coisa assim para a gente poder finalizar? Se alguém tem alguma pergunta específica para tratar? O pessoal até foi fazendo as perguntas já no decorrer da uhum. live, participação assim, show de bola de todo mundo compartilhando. é, e falando, mas pastor também tem depressão, às vezes o pastor se sente sozinho porque tem dificuldade de compartilhar com as ovelhas, né?
Então, Exatamente. E tem uma coisa, tem alguns pontos que são extremamente importantes, que a gente não pode esquecer. Isso serve tanto para pastores, líderes, pais, mães, família, né? Nós fomos feitos para interagir com pessoas. Ninguém veio no mundo para ficar sozinho e a gente não sabe viver sozinho. A gente precisa do outro, a gente precisa ter uma troca, precisa de amigos, precisa de pessoas de confiança, né? ninguém é Quando uma a ilha. gente fala ninguém é uma ilha, exatamente. No topo do mundo, a única coisa que você consegue é ficar sozinho, né? Ficar lá, chegar lá, e legal, não tem nada em volta. A gente precisa entender isso. E a gente precisa olhar como ovelha o pastor como uma pessoa, respeitar isso, né? Essa humanidade. E pastores também precisam olhar para as ovelhas como pessoas. Quando a gente cuida hoje na psicologia, a gente entende o seguinte: eu vou cuidar de um paciente, mas ele é um paciente que ele precisa ser cuidado em diferentes aspectos também. Ele precisa, sim, cuidar da espiritualidade dele, né? Que a depressão, a ansiedade e alguns transtornos emocionais, eles podem te prejudicar nisso, nas suas práticas diárias, porque se você perde o prazer em coisas rotineiras, em coisas que você tem prazer normalmente, você perde o prazer em orar, em ler a Bíblia, né? E aí muitas pessoas acabam entrando nesse pensamento de que eu estou me afastando, e aí gera um sofrimento ainda maior. Então, precisa de um acompanhamento espiritual, sim. Eu sempre falo para as pessoas, você tem uma religião? Você não está indo? Por quê? Volta aí lá onde você costuma ir. Volta ao seu vínculo social, porque isso é essencial. Precisa fazer atividade física ajuda muito em quadros depressivos, né? Precisa ter uma alimentação equilibrada, precisa ter um acompanhamento psicológico e às vezes também um psiquiátrico, precisa ter um acompanhamento de um clínico, porque precisa saber se aquilo ali não é alguma função orgânica do organismo, né? Então a gente precisa cuidar no todo. Tem que ter atividade de lazer, tem que ter atividade, tem que ter um momento para não fazer nada, aquele útil, sabe? Não faz nada. Também é bom. É essencial, nossa mente funciona para isso. Um filme, uma série, etc. Exatamente. Então, é esse leque de cuidados que a gente precisa ter, não só por isso que a depressão ela não é uma falta de fé. Ela é algo que prejudica a nossa vida como um todo. E ela precisa ser cuidada também por todos os aspectos todo esse leque de possibilidades. E perceber que Deus não se ausenta no sofrimento, e Ele permanece conosco, e a gente precisa de amigos, de pessoas que vão nos apoiar, nos ajudar no processo. Tem até a Lígia falou, quando lidamos com pessoas deprimidas, temos que lembrar constantemente do mandamento de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, se colocar no lugar. Né? A nossa live ela vai se encerrar. Keila, a gente pode iniciar só fazendo algumas perguntas e respostas finais. O que você acha? Mais uns 20 minutos? Pode sim. Então a gente vai iniciar a live novamente, ok? Porque ela já vai ser encerrada, que vai dar 1 hora, passou rápido. Mas a gente vai então, abrir uma nova live, né? Iniciar uma nova live e para que as pessoas possam fazer algumas perguntas e respostas. E aí, assim, uns 20 minutos a gente encerra para não ficar muito grande, muito longa a live, ok? Então, a gente vai encerrar e começar a parte 2, né? O bloco 2, né? Como o Felipe falou. Bloco 2.